Os titulares porque eles jogaram o Mundial, né? E a garotada está correspondendo, né? Deixando o time em primeiro lugar, né? Primeiro Xerém, segundo a capa do Extra, tá aí depois de mais uma vitória, 3-0 em cima do Nova Iguaçu. E tem sido bem legal acompanhar o seguinte, né? Alguns jogadores que receberam oportunidade com o Fernando Diniz no Brasileirão do ano passado, principalmente naqueles jogos em que o Fluminense poupava vários titulares, entrava com reservas, e alguns desses caras, Felipe Andrade, Isaac, João Neto, o próprio Lelê, que não é um garoto de Xerém, mas que era a terceira opção ali para o centro do ataque, entravam na equipe, nem sempre jogando bem, por uma questão de maturidade mesmo, mas que num campeonato de menor exigência técnica tem dado ótimas respostas. Eu nem acho que o Fluminense tenha feito grandes jogos até aqui no campeonato, não. Tirando o jogo de ontem, que realmente o Fluminense jogou muito bem, as outras partidas foram 2 vitórias, né? Tirando a partida de ontem mais um empate. Muitas coisas circunstanciais acontecendo em termos de resultado, mas sem sombra de dúvida, jogadores com um nível melhor do que aquele que eles apresentaram na temporada passada. É difícil a gente dizer se eles vão receber tantas oportunidades, né? O Fluminense qualificou muito o seu elenco em termos de peças de reposição, um deles, inclusive, esse daí que está chutando a bola pro gol, o Gabriel Pires, que jogou mais de 70 minutos ontem. Então, isso pode dificultar, por exemplo, o Isaac, né, que quase fez esse golaço aí, já tinha marcado um gol no primeiro tempo, recebeu muitas chances. Pode dificultar, por exemplo, o João Neto, né, que a gente está vendo aí fazendo esse terceiro gol do Fluminense e receber chances. Mas são jogadores de talento e que o Diniz pode olhar no momento de aperto e dar oportunidade, porque eles têm dado boas respostas. Exato, aí você falou, né, do Felipe Andrade, mais uma vez, muito participativo, dá uma dinâmica no meio do campo. O Gabriel Pires entrou muito bem também, ajudando nessa construção, nessa movimentação do meio de campo. São jogadores que se posicionam muito bem, tem uma certa flexibilidade para sair da marcação, né? O gol do João é um desses, né? Ele recebe de costas, já vira o corpo e finaliza. Então, assim, tem bastante mobilidade nesse Fluminense jovem, nesse Fluminense misto, que não foi uma opção, né? Precisa usar os garotos de Xerém por conta do Mundial de Clubes, em que seu time titular acabou estendendo ali quase um mês, né? A saída para as férias. Então, o Lelê ontem fez mais um grande jogo, ele não marcou, né? Ele tinha sido o cara que em 3 jogos tinha feito 4 gols, né? E aí dessa vez ele não marcou, mas também foi igual importante para que os companheiros tivessem espaço, tivessem mobilidade. Ele não conseguiu, ele finalizou, driblou, abriu espaço para os companheiros. Então, assim, realmente é um Fluminense que o Marcão elogia muito, né? Porque esses garotos estão se entregando dentro de campo e dá para ver a alegria, a tranquilidade. Claro, tem uma certa ansiedade em determinadas tomadas de decisão, mas o que é natural tanto para início de temporada quanto para a idade que esses garotos, pela responsabilidade que eles estão tendo que ter logo nesse início de temporada. Mas tem boas peças, assim, acho que o que acontece nesse Fluminense é mais oportunidade para o Diniz olhar e ver peças que ele pode usar ao longo da temporada, que ele pode voltar a incorporar ali pro elenco profissional, para treinar junto, para ganhar essa casca também da aula teórica, sabe? Não é só aula prática, mas da aula teórica também com grandes nomes que o Fluminense tem no elenco. Enfrentaram o sol, chuva e ventania, segundo o Marcão, né, na entrevista coletiva. O Marcão tá com... É legal falar dele, né, Barreira? Porque é um cara que, assim, muito identificado com o Fluminense. Marcão chegou a jogar uma Série C pelo Fluminense, né? Então é difícil você ver um jogador, né? Uma figura, hoje ele é um treinador, ele é um membro da comissão técnica, uma figura que joga uma Série C de um clube tão gigante como o Fluminense tradicional e mesmo assim consegue cair no gosto da torcida, consegue depois se recuperar, fazer parte de um time titular numa Série A depois, como ele fez também. O Fluminense fez boa campanha no Brasileirão de 2001, ele era o titular daquele time, em 2002 também. Então, e como treinador, pouca gente lembra disso, ele pega o Fluminense quando o Odair Hellmann deixa o Fluminense no final de 2021 para ir para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, agora não lembro exatamente, acho que era Emirados Árabes, e ele consegue até melhorar o desempenho do time na reta final daquele campeonato. O Fluminense garante uma vaga na pré-Libertadores, depois vem ser eliminado pelo Olímpia, Libertadores de 2022. Mas acho que é uma figura fundamental para o dia a dia do Fluminense, conhece bem o clube, é um cara de uma humildade assim ímpar, capacidade de trabalho também,
acrescenta demais, com toda certeza. É isso, assim, ele tem o conhecimento de tudo, dos jogadores, ele tem o conhecimento, inclusive, do que o Fluminense estabeleceu com o Diniz como ideia de jogo. Então, assim, ele faz com que esses jogadores não se afastem muito, assim, né, de um padrão que é colocado pelo Diniz. Então, quando eles forem usados, no setor que forem, né, porque esses jogadores mais jovens, os mais velhos da geração anterior a deles, já têm uma versatilidade muito, muito grande que foi adquirida com a experiência. Esses jogadores mais novos, então, eles já são colocados em várias posições no campo, que é para facilitar esse comando também, assim, né? Então, a gente vê sempre que alguém sobe da base de Xerém, são jogadores em que essa versatilidade fica muito clara, que o Diniz pode usar em mais de uma posição, meio que onde está pegando fogo, né? Onde precisa apagar um incêndio. E o Marcão também foi o responsável por dar os primeiros minutos a reforços que estão chegando aí. Renato Antônio. Né? Renato Augusto, Gabriel Pires, os caras já começam a se integrar ao time, né? Mas muito cedo ainda para fazer uma avaliação, né? Jogou meio tempo, né? E vai ganhando ritmo de jogo. É claro que jogador como ele, mesmo sem ritmo, a qualidade aparece em pequenos detalhes, né? Facilita a circulação de bola de um jeito assim que realmente chama muita atenção. E eu estou muito curioso para ver como que o Fernando Diniz vai utilizar o Renato Augusto, né? Se vai ser como um meia mais avançado, que é a função do Ganso, né? Ele entrou no lugar do Arthur, né? Entrou exatamente nessa função. Nessa função. Mas aí ele tem características, né, de vir buscar a bola um pouco mais atrás, de ver o jogo de um setor, de armar o jogo, de um setor um pouco mais recuado em relação ao Ganso. O Ganso tem feito bastante isso. O Fernando Diniz, né, o tipo de treinador que pede isso aos jogadores, que se acumulem no setor da bola. Então, se o adversário adiantar a marcação, o Ganso vai ter que voltar com o time para fazer parte dessa iniciação das jogadas. Eu acho que o Renato consegue fazer isso ainda melhor. Ele consegue ter uma visão de jogo, uma clarividência ali de onde é melhor destinar o passe para o time desenvolver, progredir no campo, ainda mais apurada que o Ganso nesse sentido. E assim, com toda sinceridade, eu não acho impossível jogar os dois, não. Depende muito do jogo, depende do contexto, da realidade. Fluminense e Cuiabá no Maracanã. Cuiabá vai marcar atrás, vai precisar de dois jogadores que tenham tanta qualidade no passe, visão como eles têm, finalização de fora da área. Eu acho que depende muito do contexto da partida. E são jogadores que essa inteligência, essa qualidade no passe, assim, principalmente times que jogam mais fechados, para você quebrar a linha de defesa, são jogadores extremamente importantes. Assim. E tem reforço novo chegando, não para dentro de campo ainda, né? Mas naquela fase do anúncio, e talvez seja o que mais desperte a curiosidade, né? Dos nossos comentaristas, dos torcedores também, né? Porque hoje a gente se pergunta como é que Renato Augusto vai se encaixar no time que já tem o Ganso, será que joga os dois juntos? Todo esse raciocínio que vocês desenvolveram aí mais uma vez. Agora, sobre o Douglas Costa, a gente se pergunta em que estágio ele chega, né? O Renato Augusto a gente viu jogar aqui no Brasil no ano passado, sabe da capacidade técnica dele e sabe dos problemas físicos dele, né? Tá tudo demonstrado aí. O Douglas Costa teve uma passagem muito ruim pelo Grêmio, em termos comportamentais, mais até do que técnicos, né? Físicos também, né? Teve também problemas físicos que ele também já vem enfrentando há um bom tempo, né? E aí foi para o futebol norte-americano, que a gente não acompanha assim com aquela intensidade, né? Não dá para não dá para ver todos os jogos dele por lá. O que a gente tem são os números, que não chamam muito a atenção. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas que acompanham, né? Existem algumas pessoas que gostam de acompanhar a MLS, óbvio, não veem todos os jogos, mas o que dá uma noção geral, né, daquilo que é o campeonato. E assim, a opinião unânime foi de que o impacto dele na MLS não foi um impacto como esperado, né? Se imaginou que ele pudesse ser o cara do time dele, Los Angeles, né? Que ele foi jogar no Los Angeles Galaxy, e ele acabou não sendo. Ele até teve alguns bons momentos, mas meio que no senso comum da liga ali, no nível geral de todos, a gente sabe que o nível técnico dele é muito acima, né? Tecnicamente falando, o Douglas Costa joga muita bola, é muito habilidoso, tem um controle de bola absurdo, último passe muito bom, finalização muito boa. Mas para que isso tudo apareça, primeiro, eu acho que ele tem que estar dentro do projeto, e aí eu acho que o Fluminense tem um trunfo muito importante. Todas as vezes que a gente observa as manifestações do Fernando Diniz, dos principais líderes do elenco,
a gente repara uma coisa ali. São caras que se cobram o tempo inteiro. Não tem muito relaxamento. Pelo menos até o último recorte que a gente teve. É de um time que está o tempo inteiro querendo melhorar, querendo se jogar para cima e cobrando um do outro. Esse ambiente para o Douglas Costa talvez seja muito bom, se ele souber entender isso. A outra parte é a parte física. Ele se colocar em nível de ficar sendo utilizado tantas e tantas vezes. Agora, para mim, definitivamente, o Fluminense ele tem tantas valências positivas no seu elenco, não que o Douglas Costa não seja útil, não é isso, mas ele tem tantas cartas interessantes na manga, e se o Douglas Costa não der certo no elenco do Fluminense, talvez o Fernando Diniz não vá sentir tanta falta assim, porque ele tem outros jogadores ali que podem entrar e suprir. Porque ele tem outros jogadores ali que podem entrar e suprir. Eu não estou dizendo do ápice do Douglas. Uhum. O ápice do Douglas, ele é o melhor jogador da temporada do futebol brasileiro. Sim. O ápice do Douglas, ele faz algo parecido com o que o Luis Soares fez aqui no ano passado. Mas esse ápice ele não vive há algum tempo. Tomara que ele se reaproxime desse nível. Eu lembro que eu estava na área no dia que veio a notícia de que ele fecharia com o Fluminense, e estava eu e a Ana Thaís, e assim, foi uma surpresa para mim especialmente, não porque é o Douglas, mas porque é o Douglas, sabe? Porque assim, ele tecnicamente é exatamente tudo que você falou. É um jogador que a gente quer ver, a gente gosta de ver. É um cara que faz tudo isso que a gente mostrou agora nas imagens. Ele recebe essa bola, domina de letra, ele domina essa bola com a perna direita, vira já, sem deixar ela cair, finaliza com a perna esquerda. Tecnicamente, esse cara é muito potente, ele é muito acima da média, ele entrega muita coisa. Só que comportamentalmente e fisicamente, ele teve problemas nos últimos anos. Então, assim, a gente não tem uma sequência positiva dele para falar sobre e para cravar que ele vai ser o diferencial desse Fluminense nessa temporada. O Fluminense que tem peças que já funcionam muito bem e que quando perdeu rapidamente foi ali no mercado recuperar. Agora ainda tem a questão do André, né? Que ele já saiu, tem a questão do André, se vai, se não vai, ainda está ali em aberto, mas assim, também não tem grandes problemas, claro, né? O André é muito diferenciado, ele é acima da média, dentro do que tem do elenco, ele sobressai tecnicamente, mas tem outras peças que funcionam bem também numa possível ausência dele e que já fazem a substituição dele, né? O Alexandre, o Martinelli. Rafa, o Fluminense não contratasse nenhum reforço do meio para frente, tirando o Nino, que acho que é uma perda considerável, o Diniz já começaria a temporada com problema. Não é o time titular. É verdade. Entre aspas, é o problema. Sim. O John Kennedy está pedindo passagem no time. E ele, em tese, não é um titular do Fluminense. Do meio pra frente ele tem é titular André. do tempo. Exatamente. Tem André, Martinelli, Arias, Ganso, Keno e Cano. Só o John Kennedy. Ainda tem o Alexander voltando. Exato. Então, e aí ganhou o Terãs, ganhou o Renato Augusto, né? Acho que não estou esquecendo de ninguém. Então, só que o positivo para mim da chegada do Douglas é justamente a última coisa que você tocou no ponto. Ele não é peça fundamental, e que eu acho que também é o positivo do Renato Augusto. O Fluminense não é um time hoje que depende da forma física do Douglas ou que depende da forma física do Renato. Eles vêm para compor elenco. Eles vêm para, de repente, o Renato jogar ou não com o Ganso, dar uma encorpada ali, ou ele pode ser um substituto à altura do Ganso para manter um nível técnico do Fluminense, porque o Fluminense está chegando, entra 2024 defendendo o título da América. O maior título continental é o Fluminense que está defendendo. Então não pode deixar cair o ritmo, não pode perder um Keno, um Alexander, um Marcelo pelo lado esquerdo e sentir tanto como sentiu na temporada passada. Você tem que ter peças para repor e que mantenham o nível da equipe. Então eu acho que isso pode ser positivo para o Douglas, porque ele vai ter tempo de uma possível recuperação de lesão, ele vai ter tempo para cuidar da parte física. Ele falou nas redes sociais que estava com... Não, desculpa, quem falou foi o preparador físico, que ele estava tratando já a parte física desde que saiu com um preparador particular. Então, assim, ele está preocupado também de olhar para um elenco como o Fluminense, de ver que teve a confiança do Fred, o ídolo do clube, a confiança do treinador, que é um treinador que foi de seleção brasileira, no trabalho dele. Então eu acho que isso tudo está corroborando para que seja uma passagem positiva, assim. Eu acho que ele tem tudo de especial na mão. Não é um time em que ele é ídolo, como passou
Grêmio, numa situação terrível do Grêmio, de rebaixamento, ele era a esperança do Grêmio e não conseguiu fazer isso. Ainda teve toda a questão de comportamento, extracampo, casamento, fazer gol e dar tchauzinho pra torcida. Então, assim, teve muita coisa ali que não ajudou, não colaborou com o que ele entregou na parte física, na parte técnica. Se a gente olhar todos os jogos que ele fez, ele teve passe diferenciado, ele mostrou a qualidade técnica dele. Ele chegou a fazer bons jogos. Exatamente, ele fez bons jogos, mas a gente não consegue lembrar porque ele não teve uma sequência de bons jogos. O Douglas Costa falou sobre a questão da competitividade, que mexeu com ele, né, que foi um dos estímulos até para ele voltar ao Brasil, né? A gente vai ter que observar aí para entender se realmente ele tá mais motivado nesse sentido. Barreto, já começa o ano com um desafio grande histórico, né? Contra a LDU, a Recopa Sul-Americana.